Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, estamos agora, retomando os nossos estudos agora nesse ano de 2023, recomeçando nossos estudos, tá? E esse ano a gente vai, ou seja, eu entendi do Pai de começar a estudos mais profundos sobre o tempo do fim. Tanto que o tema desse vídeo é a Igreja do Tempo do Fim. Uma igreja que papai está levantando justamente para esse tempo, que antecede a volta do nosso Senhor Jesus, a última etapa de edificação da casa do Senhor. Então, eu acredito que esse ano nós temos coisas incríveis da parte do Pai, revelações incríveis da parte do Pai, que o nosso papai preparou justamente para esse momento final da edificação da casa do Senhor. Tá? Porque nós sabemos que o nosso papai, desde o princípio, desde o início de todas as coisas, tá? O objetivo dele é edificar uma casa para que ele possa vir habitar dentro dela. E nós somos a casa do Senhor, tá? O templo do Senhor somos nós, tá? E é essa casa que ele tem trabalhado desde a época que Adão pecou até o final dos tempos, vai ser um processo de edificação da casa do Senhor, tá? Para que ele possa fazer morada dentro de nós, para que ele possa vir habitar dentro de nós. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre muitas coisas, muitos assuntos que vão remeter justamente ao tempo do fim, a esse tempo que nós estamos vivendo, o último tempo da igreja do Senhor Jesus na terra, até que ele venha para estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus vai ser estabelecido aqui, amados, e não no céu, como nos foi ensinado na religião, e vai ser estabelecido por Cristo e sua igreja, amém? Então, hoje a gente vai ter esse vídeo introdutório, tá? E à medida que papai for permitindo, a gente vai entrando em vários assuntos que são revelações para a igreja do Senhor, justamente para terminar essa etapa de edificação da casa do Senhor, tá certo? Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que aqueles que gostarem se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, tá? E dê um joinha para nós lá, tá certo? E caso desejem, deixe seus comentários, tá bom? Então, no Salmo 78, o Senhor fala exatamente sobre isso. Ele vai dizer assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Ele está chamando a atenção para a gente começar a se inclinar para a palavra do Senhor, para a gente se voltar para Ele, principalmente nesses últimos tempos, tá? No versículo 2 ele vai dizer: abrirei a minha boca em parábolas e proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, Nós não o esconderemos aos seus filhos, nenhum desses enigmas ficará oculto aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então é exatamente isso. Nessa etapa final da edificação da casa do Senhor, que representa essa igreja que precisa se levantar, a igreja do tempo do fim, é para essa igreja, é para nossa geração. Nós somos os últimos edificadores da casa do Senhor, tá? Somos nós que vamos preparar a noiva para a vinda do seu noivo, para receber o seu noivo, entendeu? Então nós somos esses últimos edificadores. A igreja de hoje que está se levantando, que está acordando, na verdade, despertando de um sono profundo, é a igreja do tempo do fim. Nós somos a última geração que vamos ver a vinda do Senhor Jesus, entendeu? Então nós somos esses últimos edificadores e é para nós que o Senhor agora está revelando mistérios que estão ocultos desde a fundação do mundo, tá? Mistérios que estão sendo agora mostrados justamente para que se termine esse processo de edificação da casa do Senhor, tá? Quando Jesus veio, amados, na sua primeira vinda, certo? Ele veio, ele passou pelo processo, Ele foi para a cruz, ele nos redimiu dos nossos pecados, só que quando ele foi para a cruz, a gente sabe que ele não foi para a cruz sozinho. Foi a cabeça, o cabeça, que é ele, e o corpo de Cristo,
Então, ali, naquele momento, ele finalizou o processo dele. Ele morreu e ele ressuscitou, tá? Então, a partir dali, foi o primeiro fundamento que ele colocou para a igreja do Senhor, né? Jesus, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, né? E isso está registrado aqui em Mateus 16, que é o que a gente vai ler agora, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus é, né? O próprio papai revelou a Pedro, né, um dos discípulos, no qual começou a igreja. A gente sabe que Pedro foi quem iniciou a igreja do Senhor, como está lá no livro de Atos, né, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, em Pentecostes, né? Então Pedro iniciou essa igreja, que foi o início da igreja primitiva, né? Então, em Mateus 16, tá? Jesus começa a dizer assim, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Versículo 14. Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus fala no versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui a gente percebe que naquele momento Pedro, ele teve uma revelação direta do Pai de quem Jesus é, tá? E Jesus falou isso, que não foi nem a carne nem o sangue que revelou quem ele é para Pedro, mas sim o próprio Pai revelou para ele quem era, né? Quem Jesus era, né? E Jesus imediatamente fala para Pedro, né? E também eu te digo que tu és Pedro. E o significado do nome Pedro é pedra pequena, tá? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então a gente entende que Jesus é a pedra angular, tem outros textos que falam sobre isso, a pedra fundamental da construção, né? A pedra de esquina, né? No qual ele começou, ele fundou a igreja ali, na qual Pedro ia dar continuidade. Então, em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala, né, que a nossa construção, a edificação da casa do Senhor, tem que ter como fundamento Jesus, que é a pedra fundamental, que é a pedra de esquina, e as outras 12 pedras que são o fundamento dos apóstolos. Entendeu? Qualquer outro fundamento que você coloque vai ser derribado. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3. E Jesus ainda continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Aqui a Bíblia traduz inferno, né? Como eu já falei para vocês que inferno é uma palavra que não existe no hebraico, nos originais, tá? Isso foi uma tradução bíblica. O termo é Sheol, é Hades, né? E Hades é um lugar de sepultura, é o lugar dos mortos. Então aqui Jesus está dizendo, ó, ele vai edificar a igreja, né? Sobre essa pedra, tá? E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ou seja, a morte não vai ter poder sobre ela. Entendeu? Da mesma forma que eu venci a morte na cruz do Calvário e a morte não tem poder sobre mim, ela também não terá poder sobre a minha igreja. Tá certo? Só que nós estamos dormindo, nós precisamos descobrir, nós precisamos entender, nós precisamos adquirir poder e autoridade em Jesus. E só indo para a cruz. É assim que a gente vence a morte. Tá? No 19, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino. Então existem chaves, ó. Chaves abre portas, tá? Existem enigmas para serem revelados para nós, os filhos de Deus, para que a gente possa avançar no reino de Deus,
né? Essas chaves, ó, Jesus dizendo, eu te darei chaves no reino dos céus, né? Então essas chaves é para você ir abrindo porta e entrando, abrindo porta e passando, porque a gente precisa entender, irmãos, que a igreja, ela não pode ficar parada, entendeu? A nossa vida, ela é feita de ciclos, são ciclos que vão se renovando. A igreja do Senhor, ela precisa crescer até que ela chegue à estatura de varão perfeito, assim como o Senhor Jesus. É um processo de edificação até que a igreja esteja pronta. Entendeu? Aí, no versículo 24, Jesus continua falando sobre a questão da cruz, né? Que cada um, os discípulos, cada um deve levar a sua cruz, né? E ele fala, então disse Jesus aos seus discípulos, versículo 24, ainda em Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, vai ter que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque você vai ser crucificado nela. Assim como eu fui crucificado, você também precisa ser crucificado comigo. Você precisa também passar pela morte, para que possa nascer de novo, para que possa ressuscitar, né? Coisas que eu já ensinei para vocês nos vídeos passados. Então cada um deve levar a sua cruz e seguir Jesus, né? Negar a si mesmo, morrer para este mundo, renunciar às coisas deste mundo para que possa nascer para Deus. Ou seja, o seu eu carnal precisa morrer para que Jesus possa ressuscitá-lo e o torná-lo filho de Deus, tá? Então ele diz, cada um deve levar a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar o quê? A vida eterna, né? Aí ele diz, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Não é isso? Então, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. 28, em verdade vos digo, tem alguns dos que aqui estão, que não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Né? Então aí a gente sabe que logo após essas explicações, que Jesus está dizendo que cada um deve pegar a sua cruz, cada um vai ser crucificado na sua cruz, assim como ele foi, cada um precisa morrer para este mundo, para poder ressuscitar para Deus. É isso que ele está dizendo aqui, que é um processo, é uma jornada. Ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo primeiro, renuncie ao seu eu, depois tome a sua cruz e me siga. Ou seja, uma jornada até o alto do monte, onde ele vai ser crucificado, a mesma coisa que Jesus. Entendeu? Aí quando chega em Mateus 17, vai dizer assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular aonde? A um alto monte. Veja que o processo começou em Mateus 16, com Jesus fundando a igreja e estabelecendo Pedro como a pedra pequena para a edificação da igreja. Aí, já no versículo 24, ele fala que cada um deve levar a sua cruz, ou seja, uma jornada, um caminho que você tem que seguir até o alto do monte. E por que ele escolheu Pedro, Tiago e João? Porque eram os que andavam mais de perto, eram os que tinham um relacionamento mais profundo com Jesus, né? Então Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, ali no alto do monte foi que Jesus se revelou como ele realmente é no seu reino. Entendeu, amados? Então lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Deus falando, né, nosso papai, este é meu filho amado em quem me agrada, somente a ele ouvi. Olha a recomendação, só ouça a meu filho Jesus.
Porque Jesus, ele é o caminho, tá? Jesus é a pedra angular, é a pedra principal da construção da casa do Senhor. E nós somos a casa do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que qualquer pessoa que lançar outro fundamento que não seja Jesus e os apóstolos, sendo Jesus a pedra principal, seja anátema, seja amaldiçoado. Anátema quer falar de maldição, entendeu? Então ele vai dizer, veja então como é que você está edificando. Porque no Salmo 127 vai dizer, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se ele não for o construtor, nós estamos vigiando tudo em vão. Porque essa construção ela vai cair. Ela não vai se manter de pé. Entendeu? E o Pai está levantando agora a igreja do tempo do fim justamente para revelar todas essas coisas, todos esses enigmas, para esse final da construção. Porque nós somos os edificadores. Para que quando nosso Senhor vier para o casamento com a sua noiva já esteja pronta e preparada para recebê-lo. E que haja o casamento. Entendeu? E que junto com Jesus Cristo e a igreja possa batalhar contra o império das trevas, porque quem estuda a lei e os profetas e o Apocalipse sabe que vai ter uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon, para que depois o reino do nosso papai, o reino de Cristo, seja estabelecido na terra. E quem vai reinar é Cristo e a sua igreja. Entendeu? Então esse processo de edificação da casa do Senhor é algo que se iniciou, né? Ou seja, com a pedra fundamental que é Cristo, né? Que é a nova aliança em Cristo, quando ele veio na sua primeira vinda. E essa construção vai terminar quando ele voltar. Entende, irmãos? Na verdade, a edificação da casa do Senhor já começou desde lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou, né? A partir dali o nosso papai ele já tinha criado um plano de salvação, de redenção para nós, através do seu filho Jesus. Por quê? Vocês lembram que eu já expliquei em vídeos passados, né? Adão, ele vivia totalmente conectado no Senhor, ele era morada em Deus, tá certo? Ambos tinham um relacionamento e Adão era morada em Deus. Só que Adão pecou. E como ele pecou, o que aconteceu? Desconectou. Houve uma separação do homem com Deus, né? E no lugar, quem entrou? O diabo, tá? Ele passou a morar dentro de nós. Através da nossa alma, ele começou a nos controlar e manipular. Então nós não éramos mais moradas em Deus, viramos morada de demônios. Eu já expliquei isso para vocês. Então o que é que precisa ser feito? O caminho de volta para o jardim. Por isso que o nome do meu canal é Voltando ao Jardim, tá? Porque nós precisamos fazer esse caminho de volta para o Jardim do Éden. A primeira coisa que a igreja precisa fazer é voltar ao estado original, onde ela era morada em Deus. E o próprio Senhor deixou registrado no livro de Gênesis, né, que a maldição que veio sobre Adão e sua descendência, que somos nós que já nascemos em pecado, não é verdade? Essa maldição só será quebrada quando nós voltarmos à terra. Ou seja, quando nós voltarmos para o jardim, a maldição é quebrada, tá? E nós voltamos ao estado original. Voltamos a ser morada em Deus. E a partir daí, tá certo? O Senhor começa a edificar a sua casa. Até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Assim como Jesus. Entendeu? Então nós precisamos, esse ano de 2023, vai ser ano em que o nosso papai, ele vai permitir que nós falemos sobre muitas coisas. Muitas coisas estão sendo reveladas para os seus filhos nesse tempo do fim, né? E conforme ele for permitindo, a gente vai conversando aqui no nosso canal. Entendeu? Mas aí Jesus veio na sua primeira vinda e lançou essa pedra fundamental, que é ele mesmo, né? Vários textos falam que ele é a pedra angular, é a pedra principal da construção, né? Só que, o que aconteceu? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, o Israel,
né, o povo judeu rejeitou essa pedra. Ele rejeitou essa pedra. Né? Eles rejeitaram. Essa pedra virou pedra de tropeço para ele. E eles rejeitaram aos seus. Então, em João, no capítulo 1, vai dizer, né, que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas a todos quanto creram nele, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em todos que o reconhecem. Porque não é crer de qualquer maneira. É reconhecer, como diz as Escrituras. Tá? Porque crer, se você perguntar para qualquer pessoa se você crê em Jesus, as pessoas vão dizer, sim, eu creio. Acontece que em João 7, Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva do seu ventre, a jorrar para a vida eterna. E crer é reconhecer, tá? Não é somente crer com a boca. Nós precisamos ficar atentos sobre isso. Certo? Então, assim, quando a Bíblia fala, por exemplo, Elias, o pai ele usa várias figuras para falar sobre a igreja. Elias, ele é o exemplo, né, da igreja, ele é uma figura de Cristo que é usada, né? Principalmente naquela parte em que ele sobe como um redemoinho e ele é arrebatado, né, pelo Senhor. Né? Ali o Senhor está mostrando que a igreja ela tem um processo de edificação, tá? Nós vivemos em ciclos, amados. Existem ciclos da igreja do Senhor, certo? E a igreja ela precisa crescer. Ela vai crescendo, 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 como se fosse aquele redemoinho de Elias. São ciclos, em que vai te levando para o céu, tá? Até que você chegue nos santos dos santos, entendeu? E seja arrebatado como Elias, tá? A igreja do tempo do fim é uma igreja que carrega o testemunho do Senhor Jesus em si. É uma igreja que é como Jesus, tá? É uma igreja que no final dos tempos vai voltar a fazer prodígios e maravilhas, tá? Assim como Elias. Tá? É uma igreja que vai vir com poder e autoridade, entendeu? Para poder edificar o reino de Deus, tá? É uma igreja que tem que estar pronta e preparada para a batalha. O Senhor, mais do que nunca, nesse tempo do fim, está se revelando como o Senhor dos exércitos. E Ele precisa levantar um exército de filhos como Jesus, sabe? Soldados do Senhor, irrepreensível, totalmente sujeitos a Deus, assim como Jesus, manso e humilde de coração e totalmente sujeito ao Senhor para batalhar pelo reino de Deus, entendeu? Então é essa igreja, uma igreja forte, uma igreja que se posiciona, uma igreja que cumpriu toda a justiça, assim como Jesus, e por isso foi selada pelo Senhor, entendeu? É essa igreja que vai ser arrebatada no tempo do fim. Tá? Então esse redemoinho que levou Elias até o céu fala justamente dos ciclos que a igreja passa até que ela chegue à estatura de varão perfeito e chegue até o final onde ela vai ser arrebatada, entendeu? Porque assim, a gente precisa entender de muitas coisas. O que eu vejo hoje é que muitas igrejas desprezam, por exemplo, a lei e os profetas, os salmos, né? A maioria das igrejas não pregam sobre isso, sabe? A maioria pede para você estudar somente o Novo Testamento e despreza, né, o restante, né, principalmente o Antigo Testamento. O que papai quer é que nós voltemos às veredas antigas, né? Que a gente estude toda a Bíblia. Entende? Porque nós vamos aprender com os nossos pais, ou seja, os antigos, né? Aqueles que vieram antes de nós, através da lei e dos profetas que apontam tudo para Cristo, nós vamos entender todas as coisas que estão acontecendo no tempo determinado por Deus. A gente precisa entender que há um crescimento. O que acontece hoje? A igreja está dormindo, irmãos. Ela está parada num sono profundo. Tá? Mas tudo isso estava sendo profetizado por Deus. Papai já sabia que tudo isso ia acontecer, porque já estava escrito nos profetas, entendeu? Porque assim, esse processo de edificação da igreja, ela parou. E parou por quê?
né? Por que que parou esse processo de edificação da igreja que começou com Cristo, né? Parou justamente, por quê? Porque as pessoas pararam de edificar a casa do Senhor e se voltaram para as suas próprias vontades, né? O inimigo foi implantando distorções dentro da igreja. A igreja foi dando lugar a doutrinas que não deveriam dar ouvidos, né? Quando a gente chega, olha, a gente vê que Jesus veio na sua primeira vinda, cumpriu todo o processo, ascendeu aos céus. Aí em Atos 2 vai falar que em Pentecostes, que a partir dali, quando o Espírito Santo desceu, né, foi o Pentecostes sobre a igreja, eles foram revestidos de poder e a partir dali se tornaram testemunhas do Senhor Jesus, né, e iniciou a igreja do Senhor, tá? Então a igreja primitiva começou ali, tá? E ela tinha a essência do evangelho, assim como Jesus, tá? Só que aí, logo depois do processo da igreja primitiva, os apóstolos foram mortos, né? Foram perseguidos, foram mortos, tá? E a partir daí começou a haver mistura, começou a se inserir doutrinas, né? O próprio inimigo fez isso, levantou a igreja católica, né? Para poder estar inserindo doutrinas, pegar doutrinas do Senhor Jesus que estava com os apóstolos e distorcer, né? E foi inserindo coisas, né? E aí, com isso, a igreja ela foi dormindo e a casa do Senhor ficou deserta. As pessoas começaram a se preocupar com as suas próprias vidas, né? E aquele processo de edificação da casa do Senhor que havia começado, paralisou. É como está escrito lá na parábola das 10 virgens, né? Dormiram. Só que agora, nesse último tempo, o Senhor está despertando alguns dos seus para acordar a igreja do Senhor, para finalizar esse processo de edificação da casa do Senhor que começou lá no final. Porque existe um caminho, amados. Existe um caminho. Entendeu? A igreja, ela começa a ser edificada, tá? E ela precisa chegar ao Monte Sião. Porque na nova aliança em Cristo, tá? Nós temos que ser edificados num alto monte, como nós vimos em Mateus 17. Nós precisamos ir para o Monte Sião, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, uma aliança eterna. Entendeu? Você vê aqui que em Mateus 16, Jesus começa falando da pedra que ele coloca, tá? E em Mateus 17, onde ele se revela, o reino é revelado, tá? É no alto monte, esse monte é Sião. Entendeu? A primeira aliança que Deus fez com o povo, se a gente for voltar um pouco lá no Egito, porque nesses últimos tempos o que o Pai quer é que a mensagem do deserto seja pregada novamente. Deserto fala de processo, tá? Por isso que a gente precisa voltar às veredas antigas. E eu falei muito no ano passado, né, de 2022, muito sobre o deserto, a época de Moisés, do povo desobediente, né? Aquela primeira aliança, a antiga aliança que ele fez com o povo foi no Monte Sinai, a primeira aliança, né? E onde é que fica o Monte Sinai? Eu estava vendo a localização do Monte Sinai. O Monte Sinai ele fica justamente na península sul do Sinai, dentro das terras do Egito. Entendeu? Então essa primeira aliança com o Senhor no Monte Sinai, que foi onde o Senhor se revelou para Moisés, onde o Senhor deu as tábuas da lei para Moisés entregar ao povo, certo? Aquela primeira aliança foi feita no Monte Sinai, tá? Então, e a gente sabe que foi quebrada, porque assim que Moisés desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então, não esperou nem Moisés descer para poder quebrar a aliança, né? Então, depois dessa aliança, eles tinham que passar pelo deserto. Significa processo que todo aquele que crê tem que passar. Todo aquele que foi chamado, tá, por Deus, que foi escolhido como um eleito, precisa passar por esse processo. O deserto é o lugar onde você vai ser introduzido na palavra, onde você vai ser introduzido no Senhor Jesus. Ele é a palavra, tá? E deserto é lugar onde você morre, para que você possa nascer de novo.
Tá? Só que aquele povo, a gente sabe que aquele povo desobedeceu, era um povo de dura cerviz, entendeu? E muitos ficaram ali no deserto. O pai só levantou Josué e Calebe para entrar na terra prometida. Por quê? Porque tinha um espírito diferente e eles foram levantados para conduzir o povo, entendeu? Então essa primeira aliança, ela foi feita no Monte Sinai, e o Monte Sinai ainda existe, a Península do Sinai ainda são nas terras do Egito. Então você passa pelo processo até que você vá e finalize seu processo no Monte Sião, que é o Monte de Deus. O Monte Sião, ele fica em Jerusalém, na terra prometida, que é a terra de Israel. Então você vê que a igreja precisa passar por um processo de edificação até chegar no Monte Sião. Entendeu? Então assim, existe uma jornada, existe um processo pelo qual você tem que passar até que você vá ao alto monte, tá? Então, o pai te chama, tá? Ele te elege, como a gente já falou de eleição, de predestinação, mas você precisa confirmar a sua eleição. Você precisa confirmar. Você aceita o chamado, começa a se relacionar com o pai, passa pelo processo, entendeu? E aí você vai para o Monte Sião, tá? Lá em cima você se torna filho de Deus, a construção termina ali, tá? No Monte Sião é onde vai ter a reunião de todos os santos. Então Jesus, ele está conduzindo a igreja até um alto monte, até chegar na estatura de varão perfeito. Entende, irmãos? Esse é o caminho. A igreja, ela cresce em ciclos. Ela não pode ficar parada. E hoje o que a gente vê é uma igreja parada. E parou por quê? Né? Muitos são os motivos. Parou porque depois que a doutrina dos apóstolos, né, depois que os apóstolos foram perseguidos e foram mortos, o mundo começou a invadir a igreja, né? Os irmãos deixaram de vigiar. Então, sabe aquele capítulo que fala lá em Mateus 13, que os servos do Senhor fala que enquanto ele estava dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo enquanto estava dormindo, entendeu? E aí eles perguntam, o Senhor quer que vá lá e retire, né? E aí o Senhor da plantação fala o quê? Não, deixe que os dois cresçam juntos e lá no final, lá no dia da colheita, a gente vai fazer a separação, né? Não mexa nisso agora. Então, esse momento que nós estamos vivendo, que é a etapa final da edificação da casa do Senhor, é justamente a seleção que papai está fazendo. Entendeu? Porque nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos confirmar a nossa eleição. Nós precisamos terminar a edificação da casa do Senhor, amados. E é por isso que essa igreja agora está sendo levantada, a igreja do tempo do fim, justamente para terminar essa edificação. Só que o Pai, ele está o tempo todo nos alertando que desde o início do mundo existe um grande conflito entre o bem e o mal, tá? Que começou desde lá do céu, quando houve a rebelião com Lúcifer, onde ele levou com ele, né, a terça parte dos anjos. Desde lá de cima que se faz guerra, entendeu? Então, assim, existe um grande conflito entre o bem e o mal. E isso não é resolvido se você não for para a guerra. Se você não for batalhar contra o reino das trevas, batalhar para estabelecer o reino de Deus. Só que hoje na nova aliança, a nossa batalha ela é espiritual. Mas o Pai precisa nesses últimos tempos levantar um exército de filhos de Deus, tá? Filhos de Deus que são selados pelo Espírito do Pai, filhos de Deus que confirmam a sua eleição, que se tornam como Jesus na terra, como o leão da tribo de Judá. Tá? Filhos de Deus que estão dispostos a batalhar pela causa do Senhor, porque se tornaram um com o Pai, assumiram a causa do Pai. Neste fim dos tempos a gente precisa de um grande exército de filhos, porque nós estamos sendo preparados para a volta do nosso Senhor, para a volta da noiva, sabe? Nós estamos sendo preparados para um casamento.
E eu não sei se vocês recordam de um vídeo que eu ensinei sobre o livro de Efésios. Nossa, o livro de Efésios é um livro riquíssimo, que fala justamente sobre esse processo. O apóstolo Paulo, ele entendeu que nós, primeiro, quando nós conhecemos o Senhor, quando alguém prega pra gente sobre o Senhor Jesus, e nós o recebemos, cremos naquela pregação e recebemos Ele como Senhor em nossas vidas, a partir daquele momento nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus. Não é novo nascimento, é aliança. Assim como o povo fez a primeira aliança assim que saiu do Egito. Egito significa mundo. E aí a gente passa por um processo, começa a nossa jornada, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A conclusão disso vai ser no alto do monte em Sião, que é quando a gente já está selado pelo Espírito Santo. Nos tornamos um com Jesus. Então o apóstolo Paulo entendeu a questão e colocou no livro de Efésios. O livro de Efésios é riquíssimo. Se o Pai permitir, a gente vai trabalhar nele ao longo de 2023, tá? Então o que acontece? Quando você faz essa aliança com Cristo e você começa a andar com Ele, você permite que Jesus vá te limpando, te purificando, até que você seja santificado e Ele e Papai possa vir morar dentro. Entende, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E quando você casa com o Senhor Jesus, então em Efésios 6, você, depois do casamento, você se torna um soldado em Cristo. É por isso que Efésios 6 fala das armaduras do Senhor. Mas isso só pode acontecer depois que você volta ao estado original, depois que você casa com Cristo, depois que você se torna um com o Pai, é que você vai ser revestido de toda a armadura de Deus, tá? E ser preparado para uma grande batalha. Cristo e a igreja agora batalhando pelos santos, batalhando para libertar, para ir atrás dos filhos perdidos da casa de Israel, assumindo a causa do Pai, batalhando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Entendeu, irmãos? Tanto que em Efésios 6 começa dizendo o quê? Em Efésios 6, né? Que você se fortaleça no Senhor e que você seja revestido de toda a armadura de Deus, né? E aí logo ele fala, qual é a primeira coisa que ele fala? Cingivos com a verdade e vista-se com a couraça da justiça. Eu estava pesquisando sobre cingivos. O que é cingir? Cingir é atar, cingir é ligar, cingir é unir, né? Em outras versões fala que quando Jesus cinge alguém, Jesus coroa alguém. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cingivos com a verdade, ou seja, né? Se revista da verdade, se una com a verdade, seja ligado com a verdade, seja um com Cristo. Ele é a verdade. Depois que você tiver esse casamento e você se tornar um com Cristo, então você vai ser vestido da couraça da justiça, né? Couraça é aquela parte do soldado que cobre aqui o dorso, né? O peito. É onde está o coração, é onde está o pulmão, que são os órgãos vitais do ser humano. Se você for atingido, vamos supor, numa batalha, quando o soldado ele é atingido nessa região aqui, que fica os órgãos vitais do ser humano, ele morre na hora, né? Mas quando você cumpre toda a justiça, passa pelo processo, vai para a cruz, renuncia ao mundo, morre para este mundo e ressuscita para Deus, né? Se torna filho de Deus, casa com o Senhor e se torna um com Cristo, ou seja, volta ao estado original, né? Volta ao jardim, volta a ser morada em Deus. Depois do casamento, ele te coloca uma armadura para você começar a batalhar aqui na terra, para estabelecer o reino dele. Entendeu? Então você precisa primeiro ser selado com o Espírito Santo. Você precisa primeiro se tornar um com Jesus. Depois que você se tornar um com a verdade, que é o cingivos com a verdade, então você vai ser revestido com a couraça da justiça. Por quê? Porque você cumpriu toda a justiça.
Jesus não veio e não cumpriu toda a justiça? Então nós, como igreja, precisamos cumprir toda a justiça, que é o mesmo processo pelo qual Jesus passou. Para ser limpo, para ser purificado, para ser santificado, para voltar ao estado original. Então depois que eu me torno um com Jesus, que é o que está escrito em Efésios 6, tá certo? Eu visto a couraça da justiça. Eu estou revestida, é Ele quem me reveste. Agora eu me torno um soldado na batalha. A noiva do Senhor, irmãos, depois que ela casa com Cristo, ela se torna um soldado na batalha. Ela vai batalhar junto com Jesus. É Cristo e a igreja lutando pelos santos. Tá? Nós somos libertos para que agora a gente venha libertar os cativos. Para a gente ir atrás dos filhos perdidos da casa de Israel. Para a gente pregar a mensagem do reino, que é a mensagem que sai da boca de Jesus. Entendeu? Então, assim, nesse final dos tempos, o Pai precisa de uma igreja que sabe quem ela é. Uma igreja que conhece a Deus profundamente. Uma igreja que sabe quem ela é, que tem identidade. Uma igreja que sabe quem ela é, sabe quem Deus é e o que ela veio fazer aqui na terra. Porque nós só vamos estabelecer o reino aqui, né, o reino de Deus aqui na terra, batalhando. É uma guerra do bem contra o mal. Só que eu não posso ir para a batalha sem estar cingido. Eu não posso ir para a batalha sem estar selado pelo Espírito Santo de Deus. Sem voltar ao estado original e ser selado. Sem confirmar a minha eleição. Porque senão eu vou estar indo para a guerra despreparado. É por isso que muitas pessoas pagam preço quando estão intercedendo por outras. É por isso que muitas pessoas sofrem dano. Entendeu? Porque não foi selada pelo Espírito. Não foi preparada, devidamente preparada como igreja do Senhor. Vocês entendem, irmãos? E na carta aos Efésios, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, um pouco antes das armaduras, ele pede que a gente venha entender. Quando ele está ali falando sobre, naquela parte onde ele fala sobre o marido e a mulher, né? Muito é pregado nas igrejas e fala, né, sobre o marido ser o cabeça da mulher, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Perfeito, não tem nada errado nisso. Mas o apóstolo Paulo, ele fala logo embaixo, o grande mistério, a grande revelação está em Cristo e a igreja. A grande revelação, a cereja do bolo, não é marido e mulher. A cereja do bolo não é Adão e Eva. É Cristo e a igreja batalhando. Cristo e a igreja se tornando um só corpo para poder batalhar. Essa é a grande revelação. Então você é chamado por Deus, você passa pelo processo assim como Jesus, você pega a sua cruz, começa a seguir Jesus com a sua cruz nas costas, ele te leva até o alto monte onde você vai ser crucificado, tá? Você morre para o mundo, ressuscita para Deus, há um casamento onde você se une com Cristo, vocês se tornam um, e agora você desce do monte para batalhar. Assim como o leão da tribo de Judá. E é esse exército que o Pai está preparando. A igreja do tempo do fim é justamente para deixar a sua igreja pronta e preparada para receber o noivo e para batalhar com ele. Já ungido, já selado, irmãos. Entendeu? O Pai está levantando no mundo todo filhos com esse espírito de guerra. Esse espírito de ousadia e intrepidez. Mas primeiro é necessário que a igreja entenda que ela precisa voltar ao estado original. Vocês lembram de vídeos passados onde eu falei que o Pai, ele não pode receber, ele não pode morar dentro de nós se nós não estivermos limpos, purificados e santificados. É aquilo que já foi nos ensinado. Venha como você está, mas você não pode permanecer como você está. Você precisa passar pelo novo nascimento para ser selado. E para nascer de novo, você precisa morrer para as coisas deste mundo. Tudo isso, irmão, tem a ver com o processo de edificação da igreja do Senhor. Entendeu, irmãos? Então, assim,
A gente vê lá no deserto, na época de Moisés, que Moisés, por ter pecado, ele não entrou na terra prometida. O Senhor teve que levantar Josué e Calebe para introduzir o povo na terra prometida, né? O Senhor, por meio dele, fez o quê? Eu fiz algumas anotações aqui. Delimitou as terras de Israel aos seus filhos. Cada tribo ficou com o seu território, ou seja, depois que eles entraram, né, derrubaram as muralhas de Jericó e entraram na terra prometida. A gente vai ver lá no livro de Josué que Josué determinou cada território para as tribos, fez a distribuição das terras, né? Pronto. Só que aí a igreja foi crescendo, né? O Israel, ou seja, a gente já está falando de tempos antigos, não está mais na parte da igreja primitiva, tá mais lá no início, tá? Porque a mensagem do deserto, ela serve para nossa edificação. Está escrito lá em 1 Coríntios 10, amados. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que tomar como exemplo as coisas que aconteceram no deserto, porque nós vamos para o deserto novamente. Quem estuda as profecias sabe, né, que nós vamos voltar para o deserto no final dos tempos. O Pai vai se reunir no deserto das nações conosco. Vai haver um último êxodo. Olha quantas coisas que a igreja não sabe, porque não estuda as escrituras, entendeu, irmãos? Então, naquela época, o que foi que aconteceu? Josué delimitou o território para todas as tribos, né? E aí o povo de Israel foi se estabelecendo e foi crescendo. Quando chegou em Juízes, aliás, um pouco antes de Juízes, eles começaram a se esquecer de Deus novamente. E começaram a entrar num ciclo que, ao invés deles caminharem para frente, como deve ser a igreja do Senhor, que eu falei para vocês, que a igreja tem que ir crescendo como se fosse um redemoinho até chegar aos céus, eles começaram a ir para trás. Eles começaram a rodar, que nem o povo no Egito, novamente, no deserto no Egito, andando em círculo, sem saber para onde vai. E muito pior, começaram a regredir, começaram a caminhar para trás. Então a gente precisa entender que nós não podemos. Por que o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 10? Ele fala sobre o exemplo do deserto, para que a gente não faça como eles, irmãos. A gente precisa avançar como igreja do Senhor. Precisamos avançar, precisamos crescer. O Pai conta conosco nesse tempo do fim. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Deus estabeleceu assim até chegar ao céu, Santo dos Santos. Isso é o que está representado no redemoinho de Elias, que eu acabei de falar. E o que a gente vê no deserto? Israel, por causa da dura cerviz, de não querer se submeter às leis do Senhor, ao invés de atravessar o deserto, que seria só 40 dias para terminar o processo, eles levaram 40 anos dando volta, caminhando em círculo. E enquanto isso acontecia, o que acontecia? O que Deus estava fazendo? Enquanto eles estavam andando em círculo, Deus estava reprovando as ações deles, do povo de Deus, né? Reprovando as ações porque eles eram um povo duro, não queriam se submeter à lei do Senhor, porque você precisa ser provado para ser aprovado como obreiro de Deus, tá? E enquanto isso, Deus reprovava as ações do povo de Israel. Os livros eram escritos para ficar registrado para nós, como figura de advertência para nós, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, para que a gente não se comporte quando nós formos levados ao processo, ao deserto, para que a gente não se comporte como eles, mas que a gente avance, se submeta à vontade de Deus, assim como Jesus fez. Você observa que no Novo Testamento, Jesus também foi levado a um deserto, e eu já preguei para vocês isso em outro vídeo. Jesus ali, ele estava mostrando a todo mundo que aceita o Senhor Jesus, que o recebe, é logo enviado pelo Espírito para o deserto, para passar pelo processo onde ele vai ser limpo, purificado e santificado, introduzido em Jesus. Quando Jesus foi para o deserto, foi para dizer para nós, olha, olhem para mim e veja como é que vocês devem se comportar no deserto. Não façam como o povo de Israel que estava com Moisés, e que por não ter feito do jeito certo, ficou 40 anos, andando em círculo. E muitos morreram no deserto. Inclusive Moisés não entrou na terra prometida. A igreja, ela precisa crescer, irmãos. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Na antiga aliança era contra carne e sangue.
Mas na nova aliança em Cristo, a nossa batalha é espiritual. Como diz Paulo em Efésios, que eu já citei. Por isso ele fala das armaduras de Deus. Você precisa saber, olha, irmãos, a igreja do Senhor que somos nós, ela precisa saber manusear a palavra de Deus como um verdadeiro guerreiro na batalha. Ela precisa conhecer toda a verdade. Ainda que você manuseie bem a palavra de Deus, se você não ensinar a verdade, você não está ensinando o povo a se revestir de toda a armadura de Deus. Olha que perigo. E muito pior, você acaba por enviar soldados pelados para a guerra, sem armadura, sem estar preparado para a batalha, e por isso eles vão perecer. Entendeu, irmãos? Vão ser derrotados. Por que a igreja do Senhor não avança como deveria? Porque não está preparada como deveria, do jeito correto. Se você que está na frente, se você que é pastor, líder, né? Se você que conduz o rebanho, você não está cingido com a verdade e revestido da justiça, se você não é um com Jesus, você vai conduzir o seu rebanho ao erro. Você vai edificar de maneira errada. E você vai estar mandando soldados pelados para a guerra. E eles vão perecer. Na grande tribulação, por exemplo, ainda tem igreja, irmãos, ainda tem templos onde tem homens de Deus que ainda pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que é a doutrina pré-tribulacionista, né? Eu posso dizer para vocês que essa doutrina ela é demoníaca. Porque se você olhar para toda a história da igreja do Senhor, você vai ver que a igreja sempre esteve na grande tribulação. E por que não estará novamente? Em 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós não seremos arrebatados antes. Todos nós seremos arrebatados juntos no toque da última trombeta. A igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Então tem muita mentira em nosso meio que foi colocado por Satanás. Dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação, essa doutrina pré-tribulacionista está mandando soldados pelados para a guerra, despreparados, porque Jesus, quando ele vier, ele vai vir no toque da última trombeta e vai arrebatar todos juntos. A igreja não vai subir primeiro. E o que vai acontecer? Se a igreja do Senhor continuar acreditando que ela vai ser arrebatada antes da última semana de Daniel, sabe o que vai acontecer? Muitos vão apostatar da fé. Não vão crer mais no Senhor Jesus. Vão ficar frustrados porque não houve o arrebatamento. E aí o inimigo vai pegar essa pessoa vai apostatar da fé. Então olha só o perigo, irmãos. Olha só o perigo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor. É momento de arrependimento. Volta para o Senhor. Procura saber. Entendeu? Procura saber se você edificou, se você está edificado no fundamento correto, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Nós precisamos ter certeza do novo nascimento. Nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar ao estado original. Sabe? O apóstolo Paulo, ele fala em Atos 20, ele diz isso, e ele fala isso para a igreja, irmãos. É tão interessante. Ele diz para a igreja, sabe, em Atos 20, depois que ele começa a viagem missionária dele, em Atos 20 ele faz um alerta para o povo da igreja, e um alerta para os líderes, para os presbíteros da igreja do Senhor, sabe, irmãos? Por quê? Porque não estão vigiando, porque não estão cuidando do rebanho, sabe? Porque não estão, vigiando, tá? Olha o que ele diz aqui, Atos 20, 17, é muito interessante. Começa assim.
De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário. Eu gostaria que vocês assistissem até o fim, tá? Atos 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabes, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevierem. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrependendo-se e ter fé somente em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Isso é o apóstolo Paulo. Eu somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Tá. Portanto, hoje, a partir do versículo 26... Portanto, hoje vos declaro que eu estou inocente do sangue de todos vocês. Ele está falando para os presbíteros, para os líderes das igrejas, tá? Eu hoje vos declaro que eu estou inocente do sangue de vocês, pois eu nunca deixei de vos anunciar toda a verdade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho. Cuide de vocês e tome cuidado com todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei, versículo 29. Atos 20, versículo 29. O apóstolo Paulo dizendo: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que vão torcer toda a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai bem, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei de noite e de dia de advertir com lágrimas a cada um de vocês. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, daquele que é poderoso para vos edificar, e da herança entre todos os santos que são santificados. Tá? Então, assim, o apóstolo Paulo, ele está falando justamente que ele, durante todo o tempo, ele ensinou toda a verdade, ele ensinou o verdadeiro fundamento que é Cristo Jesus. Ele pediu para os presbíteros vigiarem por eles mesmos e por todo o rebanho, tá? Porque ele sabia que no meio do rebanho existiria lobos vorazes, que ensinariam coisas totalmente distorcidas da verdade, tá? Iria contaminar a muitos, ia fazer com que muitos desses presbíteros, líderes, diáconos da igreja do Senhor, que foram constituídos por Deus, pelo Espírito Santo, para conduzir o rebanho, seriam contaminados, e por estarem contaminados, levaria todo o rebanho à perdição. Olha que complicado. O apóstolo Paulo estava advertindo eles, porque ele já estava indo embora para Jerusalém, né? Já está perto do final do livro de Atos, tá certo? E pedindo para que eles vigiassem. Então lembra que eu falei para vocês? Após a igreja primitiva, após os apóstolos morreram, então foi enfiando doutrinas de homens dentro das igrejas, né? De Satanás, e isso é estratégia de Satanás, para contaminar a muitos e fazer com que o presbitério da igreja seja destruído e, consequentemente, o rebanho que segue aquele pastor. Olha o perigo. Ele está falando para a igreja, irmãos. Eu fiz até anotações aqui. Entre eles mesmos existiram pessoas que iriam apostatar da fé. O que é apostasia? É negar a fé. Entendeu? Como está escrito em Hebreus 6, que muitas pessoas, a gente tem que estar atento, em Hebreus 6 está escrito, muitas pessoas recebem o dom da palavra, recebem os dons do Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro e caem. O escritor de Hebreus, ele está falando de salvação? Não, porque a salvação, irmãos, quando você faz no método correto, do jeito certo, você é chamado por Deus,
se volta para Ele, se arrepende dos seus pecados, se converte de verdade, começa a andar com Jesus, se permite, ou seja, deixa que Jesus te limpe, te purifique, te santifique. Quando você volta ao estado original, nasce de novo, casa com Jesus, se torna um com Ele. Quando você faz do jeito certo, você confirma a sua eleição, você não perde mais a salvação. Está confirmado. Entendeu? Você é selado pelo Espírito Santo. Você não perde mais a sua salvação. Então o escritor de Hebreus 6, ele não está falando de salvação. Não. A salvação ela não se perde. Uma vez que ela foi confirmada, que você confirmou a sua eleição, você não perde mais. Tá? Esses aí que Hebreus está falando, esses aí caíram porque nunca foram eleitos, nunca confirmaram a sua eleição, nunca fizeram o processo do jeito certo e nunca chegaram até o fim para serem selados. Entendeu? Nunca confirmaram a sua eleição. São para essas pessoas que Paulo está falando. E ele diz, vigiem, porque esse espírito de apostasia, ele não se aposta de você. Não, aliás, desculpa. Vigie para que esse espírito de apostasia não se aposse de você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Tá? Porque isso vai acontecer. Tá nos profetas. Que vai ter um momento em que a igreja vai dormir. Entendeu? Mas mesmo assim, Paulo estava advertindo. E aquele que der ouvidos e der lugar a esse espírito de apostasia vai se afastar de Deus e, consequentemente, atrair o rebanho após si. Olha só o perigo. Então, o apóstolo Paulo já estava falando que isso iria acontecer, e aconteceu. E hoje a igreja que nós temos é uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja onde a maioria está dormindo, entendeu? Em sono profundo, uma igreja que está rodando em círculos, que não sabe para onde vai. E é por isso que nesse tempo do fim, o Pai está levantando uma igreja do tempo do fim, está despertando os filhos em todas as partes do mundo, para despertar a igreja que está dormindo e aprontar ela, preparar ela para receber o noivo. Só que a gente não vai fazer isso se a gente não batalhar. É uma guerra, irmãos. Esse exército precisa levantar de filhos de Deus para essa grande batalha. Porque o exército do inimigo já está também aprontando os filhos dele, os filhos do diabo, para essa grande batalha. Entendeu? A gente precisa nascer de novo, a gente precisa voltar ao estado original. Nós, como igreja, precisamos nos voltar para o Senhor, nos tornar filhos de Deus, confirmar a nossa eleição, concluir essa edificação do Senhor. Porque é só o Israel espiritual que vai poder edificar a igreja do Senhor. Nós vamos falar em outros vídeos, porque senão vai ficar imenso esse vídeo. Nós vamos falar sobre tudo muito detalhadamente, se assim papai permitir. Então, irmãos, continuando. Desculpa aí, tá? Mas foi porque a bateria do celular terminou, tá? Então eu tô continuando só para finalizar. Então, nesses últimos tempos, é essa igreja que papai quer levantar. A igreja pronta, edificada para receber o seu noivo. Um exército de filhos de Deus que assumem a causa do Pai e que se tornam como soldados na batalha. E somente o Israel espiritual é que vai edificar a casa do Senhor. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que buscar o selo de Deus. A gente tem que buscar confirmar a nossa eleição. Entendeu, amados? Isso é necessário. Porque senão não vai entrar no reino de Deus. Entendeu? Então muitas coisas a gente vai conversar. Tem muitos assuntos que a igreja precisa saber. As 2 casas de Israel, as 7 festas do Senhor, os tempos determinados do Senhor. Porque, irmãos, falta muito pouco para o nosso Senhor Jesus voltar. Essa última geração que somos nós é uma geração de 40 anos. Então, se a gente for pelo calendário judaico, nós já estamos em mais de 6.000 anos. Nós já entramos no 7º milênio. Tá? Então faltam só 41 anos para a volta de Jesus. A gente vai estudar sobre escatologia também. Entendeu? Só que tudo isso já é alimento sólido para a igreja, não é mais leitinho. Tá? E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3 sobre a edificação da casa do Senhor, que a igreja hoje, a maioria ainda está bebendo leitinho, quando já precisa comer alimento sólido.
Então a gente vai estudar, se assim o nosso papai permitir, sobre tudo isso, inclusive a escatologia. Então, segundo o calendário judaico, falta mais ou menos 41 anos para a volta do nosso Senhor Jesus. Só que antes dele voltar, tem a última semana de Daniel. Quem estuda as profecias sabe. São 7 anos a última semana de Daniel. Então, se a gente pegar 41 anos e diminuir de 7, vai dar 33. Então, nós só temos 33 anos para pregar o evangelho do reino para as pessoas, para fazer as pessoas entrarem, para ir atrás dos filhos de Deus. Porque Jesus diz em Mateus 24, e quando essa mensagem do reino, esse verdadeiro evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, então virá o fim. Só que até a mensagem do reino, o verdadeiro evangelho que sai da boca de Jesus está adulterado, irmãos. Precisa de restauração por meio de Jesus Cristo. Então é momento de arrependimento, é momento de se voltar para Jesus, tá? Para verdadeiro, para a verdade que é o Senhor Jesus, e edificar na pedra fundamental, a pedra correta. A gente precisa se limpar e se voltar para Deus o quanto antes. É isso que ele está pedindo. Entendeu? Então, se você entendeu, o processo começa no Monte Sinai, mas termina no Monte Sião. É onde ele vai reunir os filhos. Tem vários textos falando sobre o Monte Sião. Em Isaías 10, 12, fala de uma construção que o Senhor vai estar acabando no Monte Sião. Tá? Na época de Ageu, né, na época do profeta Ageu, na restauração, na reconstrução do templo por Esdras e Neemias, eles mandam que as pessoas, para construir, né, o templo do Senhor, vá buscar madeira no Monte Sião. Então tudo aponta para o Monte Sião. Nós somos filhos do monte. Entendeu? Lá em Mateus, o Senhor, Jesus fala sobre a edificação. Quando a cidade está pronta, ela está edificada sobre o monte. Ninguém pode esconder, são filhos do monte. Mateus 5,14, cidade edificada sobre o Monte Sião. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não se abalam nunca. Hebreus 12, 22, mas tendes chegado. Olha o que Hebreus 12, 22 vai falar. Ele vai dizer que nós, na nova aliança, não temos mais chegado ao Sinai. Nós temos chegado ao Monte Sião, ao monte de Deus, na nova aliança com Cristo. Entendeu? Então, em Hebreus 12, vai dizer: tendes, porém, chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia da igreja, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, que já foram selados. Tendes chegados a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A reunião dos filhos de Deus, uma assembleia dos santos. O Pai, ele não defende denominação de igreja. Para ele não importa o nome das igrejas. Vocês que estão aí defendendo placa de igreja, a igreja do Senhor Jesus é uma só. É a Assembleia Universal dos Filhos de Deus. Por isso que precisa se voltar para Deus. Entendeu? Não tem nada a ver com placa de igreja. E o que é que a gente vê hoje? Uma igreja que está dormindo ainda, tomando leitinho quando deveria estar comendo mocotó. Alimento sólido. Como está lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo falando. Que nós já deveríamos ser mestres e ainda estamos sendo ensinados tomando leitinho como crianças, como menino. Já devendo, já está, com uma estatura de varão perfeito, como Jesus. Então agora o Senhor, ele está despertando filhos de Deus em todo o mundo para poder acordar a igreja e levantar esse exército para Cristo, para o tempo do fim. É isso que eu estou fazendo aqui. E muitas coisas têm acontecendo, muitos sinais de Deus a gente está vendo, tá? E Jesus diz lá em Mateus 24 para a gente ficar atento aos sinais de Deus anunciando a volta dele. Só que só quem vai perceber os sinais de Deus são os filhos. Por exemplo, eu estava vendo outro dia os últimos sinais que eu vi. Não sei se alguém já viu um vídeo que fala
de que foi visto várias ovelhas, um rebanho de ovelhas andando em círculo. Elas andaram em círculo durante 12 dias, ininterruptos, andando em círculo numa região asiática, na Mongólia, certo? Se você for para o mapa mundi, você vai ver que a Mongólia é uma pequena faixa de terra que fica entre a Rússia e a China. E nesse lugar, na Mongólia, foi visto e foi registrado, passou até na televisão no Domingo Espetacular. Ovelhas, um rebanho de ovelhas andando em círculo durante 12 dias. Quem é filho entende o sinal. O que Jesus estava querendo dizer? Quando você vai para o mapa mundi, você vê que essa região está entre a Rússia e a China. Se você estuda a lei e os profetas, tá? Se você estuda os salmos, se você se relaciona com o Pai e busca o Senhor, você entende que no final dos tempos, tá? A Rússia vai ser o país que tem o maior poder bélico, armamento, guerra, como ela já está fazendo guerra contra a Ucrânia, tá? A China vai ser a líder em tecnologia, já é, mas ela vai se tornar a primeira na tecnologia em mundo. E nós já estamos no 5G, já vai vir o 6G daqui a algum tempo. Então, a Rússia com armamento, né, poder em guerra, e a China com poder tecnológico, tá? Vão se unir para preparar o império da besta, o anticristo chegar. E quem é que está no meio dessas duas nações? O Pai botou ali um rebanho de ovelhas que, ao invés de estar batalhando na guerra contra o império das trevas, está rodando em círculo sem entender nada. Entendeu? Olha o sinal de Deus. O meu rebanho de ovelhas, o meu rebanho está entre os dois grandes países que vai preparar o terreno para o anticristo aparecer, andando em círculo sem entender nada, que nem o povo no deserto. 40 anos andando em círculo. Essas ovelhas andaram em círculo durante 12 dias, que significa as 12 tribos de Israel. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Jesus Cristo veio para reunir nele todos os filhos, trazer reconciliação entre a casa de Israel e a casa de Judá. Reunir num só corpo os filhos de Deus, as 12 tribos de Israel. Olha a mensagem que o Senhor está passando. Enquanto a Rússia está se preparando, enquanto a China está se preparando, enquanto eles dois juntos, a guerra junto com a tecnologia, está se preparando o terreno para o anticristo, as minhas ovelhas estão no meio dos dois, rodando em círculo sem entender nada. Depois veio cavalos andando em círculo na frente de uma catedral. Eu não me lembro que país foi, mas na frente de uma igreja. Cavalos, irmãos, na Bíblia, significa pregadores do evangelho, tá? Cavalos andando em círculo, sem saber para onde vai, na frente de uma igreja. Pastores que estão, sem entender nada, perdidos, tá? Líderes religiosos, aqueles que deveriam pregar o evangelho andando em círculo. Depois veio formigas andando em círculo. Nós conhecemos formigas como trabalhadoras, não é isso? Então as formigas estão remetendo aos edificadores da igreja. Aqueles que deveriam estar edificando a igreja da maneira correta, também estão andando em círculo, sem entender nada. Então, claro, toda regra tem sua exceção. Mas a maior parte das ovelhas, dos edificadores, dos pastores, dos líderes, estão todos andando em círculo sem saber para onde vai e o que fazer. E com isso, o exército do mal, o exército do anticristo está sendo levantado e preparado para receber o anticristo. E está todo o povo de Deus, andando em círculo perdido. Então acorda, igreja. Acorda. Como é que você consegue entender esses sinais? Em Mateus 24, o Senhor Jesus fala que nós somos a geração que percebe todas essas coisas, que olha para o céu e entende os sinais de Deus para a volta do Senhor Jesus. O que está acontecendo? Né? A igreja está dormindo. Então precisamos acordar. Tem animais que estão entrando nas cidades sozinhos, perdidos. Animais que estão se jogando na frente dos carros. Entendeu? Foi visto 2 cavalos entrando numa cidade perdido. 2 cavalos. O que é que Jesus está querendo dizer? Casa de Israel e casa de Judá perdidos, sem saber o que fazer. Está na hora de acordar a igreja.
de abrir os olhos e entender que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Está se levantando agora a igreja do tempo do fim. Eu sei que esse vídeo tá longo, mas é necessário, eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final, que é só um vídeo introdutório, falando sobre a etapa, nessa nova etapa de 2023, que, se assim o Senhor permitir, eu vou revelar todas as coisas abertamente para vocês. Entendeu? Para que a igreja do Senhor termine a edificação e se torne casa de Deus. Amém? Um abraço, que papai abençoe todos vocês.